E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui hoje, para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre o Montaigne. Na aula passada a gente falou, começou a falar, conversar um pouco sobre quem foi o Montaigne, Então a gente falou mais sobre o aspecto biográfico, como foi que ele viveu, onde é que ele atuou, ali, qual era o contexto no qual ele vai desenvolver o seu pensamento ali no século XVI, na França. Falamos também um pouco sobre as obras do Montaigne. Então hoje a gente vai tentar centrar um pouco mais a nossa reflexão sobre o pensamento de Montaigne, se você não assistiu à primeira aula, é muito importante que você assista, porque Montaigne ele vem daquele contexto, naquelas obras onde ele vai expor aquilo o que ele pensou de uma forma bastante livre, Como eu já falei anteriormente, o Montaigne ele não vai escrever um livro assim com um propósito, de demonstrar algo. Montaigne escreveu os ensaios de uma forma livre, Ele resolveu registrar ali algo que ele sabia, que ele pensava naquele momento de uma maneira totalmente livre, sem a necessidade e a obrigatoriedade de concluir um assunto ou de chegar à sua resposta final. Então, hoje a gente vai falar principalmente sobre esse pensamento de Montaigne. Como sempre, eu gosto de lembrar, é importante fazer a leitura do livro, é importante fazer as anotações, tanto da aula aqui, porque geralmente eu trago coisas que não estão no livro, como também é importante vocês anotem as dúvidas para me mandar no Google Class, porque aí só assim eu sei se vocês estão entendendo ou não, tá? Algumas pessoas eu estou vendo que estão realmente colaborando, estou vendo aí alguns alunos se esforçando, mandando dúvida, eu respondo assim que eu posso, e aí a gente vai dialogando, e aí os debates vão surgindo, dessas discussões, tá? Então vamos lá para a gente pensar um pouco sobre o Montaigne, e a sua importância dentro do humanismo, Porque a gente está falando aqui de humanismo, do processo do Renascimento ali, como o pensamento filosófico. Então, o Montaigne, ele pensa, ele vai estreitar ali a sua reflexão, principalmente sobre a condição humana, Porque o Montaigne, ele vai trazer uma reflexão acerca daquilo que o homem, que o ser humano é. E ele aí vai fazer também, claro, uma série de levantamentos que, digamos assim, para alguns deixava desconfortável, Porque o Montaigne ele colocava o seguinte: ele achava que o ser humano ele era muito pretensioso, por acreditar que o fato de ser dotado de razão, de raciocínio e dotado da ciência o tornava superior aos demais animais, como se o fato de raciocinar e de ter um domínio técnico e uma série de conhecimentos sobre o mundo o fariam melhor ou ainda superior aos demais animais. E aí a pergunta que o Montaigne coloca é justamente essa, Por quê? Por que será então que o homem ele seria melhor ou superior aos demais animais simplesmente pelo fato de pensar ou raciocinar da sua forma e ser dotado de uma série de técnicas, o que o torna melhor, Então, essa perspectiva do Montaigne, a gente vê que ele volta, a sua atenção para um fator fundamental, que é a busca de compreensão do homem. E aí ele chega a uma outra questão que aí está ligado à sua carreira, de certa forma, A influência que ele sofre, principalmente da corrente cética, do ceticismo lá da Grécia, que é a ideia de impossibilidade da verdade. O que ele vai dizer é justamente isso, que o homem era pretensioso porque ele achava que o fato dele ele raciocinar e ter a ciência o permitia definir, e chegar a uma verdade absoluta, uma verdade sólida. E o Montaigne vai trazer essa ideia de que não, de que não era possível chegar a essa verdade sólida. E isso, como eu falei, é influência muito, muito importante do ceticismo. Porque o ceticismo ele pregava justamente isso, O ceticismo surge lá na Grécia e vai influenciando uma série de filósofos e filosofias ao longo da história da filosofia, E a base do ceticismo é essa, de que é impossível, chegar a uma verdade definitiva de algo, O que existem são várias possibilidades de verdade, Então, quer dizer, são diversas perspectivas. Então,
nunca uma verdade, na concepção dos céticos, ela é absoluta. Para os céticos não existe verdade absoluta, né? Todas as verdades são relativas. Aquilo que é verdade para um pode não ser para o outro, e está tudo bem na concepção dos céticos, né? Então, quer dizer, isso fez com que o Montaigne questionasse justamente isso, né? Como, né, essa razão poderia me dar um ar de superioridade aos demais animais, se na verdade é impossível para mim saber exatamente o que é a verdade, ou conhecer o mundo, ou dominar o mundo de uma forma, vamos dizer assim, rígida, né? De uma forma precisa. Então, esse é um fator fundamental, né? E aí ele diz o seguinte: o único conhecimento possível, quer dizer, aquele que pode ser mais sólido, né, do que os outros, é o conhecimento, o próprio conhecimento interior. Claro, influenciado fortemente pela máxima de Sócrates, né? Que é o conhece-te a ti mesmo, né? O Sócrates, ele vai trazer essa reflexão, a ideia de conhecer a ti mesmo, né? Como elemento da filosofia, e o Montaigne ele vai aprofundar isso, colocando, né, que a única verdade possível de ser conhecida é esse conhecimento interior. E ele é limitado na concepção de Montaigne. Por quê? Porque para o Montaigne, a gente pode conhecer o nosso interior, podemos nos conhecer? Sim, né? E devemos, já que é a única coisa possível. Não há como conhecer o mundo de uma forma absoluta na perspectiva de Montaigne, né? Justamente por quê? Porque por conhecer apenas, o único conhecimento ser possível ser o meu interior, ao me conhecer, eu não necessariamente conheço o outro. E aqui você tem uma outra questão fundamental da filosofia de Montaigne, né? Montaigne dizia que conhecer a nós, né? Nós podemos nos conhecer e refletir e entendermos, né? Mas isso não significa dizer que ao me compreender, eu também vou compreender o outro, já que, novamente, o único conhecimento possível na perspectiva de Montaigne é o interior. Então, se eu não tenho como interiormente conhecer o outro, logo eu não posso conhecê-lo com a absoluta, com a verdade sólida, né? E aí por isso ele coloca essa ideia de que é impossível definir essa verdade, porque quando a gente fala do exterior, do mundo e dos outros, eu não tenho como conhecer o interior, né? E aí, por não conseguir conhecer o interior, logo eu não consigo ter ali uma verdade, um conhecimento sólido sobre aquela pessoa, ou objeto, ou coisa, né? E aí, outra coisa importante que o Montaigne coloca, e isso está atrelado a essa ideia de nos conhecer é uma coisa e conhecer o outro é outra, porque na concepção de Montaigne, né, o ser humano ele é inconstante, né? Ele a todo momento está em transformação. Também aí uma influência de Heráclito, quem lembra lá do Heráclito, pré-socrático, né? O Heráclito dizia que um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, né? E o Heráclito dizia isso porque ele dizia que quando o homem entra pela primeira vez no rio, é um homem e um rio, né? Quando ele sai, né, e ele entra novamente no rio, na sua concepção é um outro homem e é um outro rio. Porque quando ele entrou na primeira vez, né, as impurezas, as coisas foram carregadas pela água, e aí quando ele entra de novo, ele já sofreu uma transformação. Ao mesmo tempo o rio, né, como ele é uma água ali que está passando, aquela água que ele entrou anteriormente já não está mais lá, então é um novo rio. E é por isso que essa é uma analogia que ele faz com essa transformação constante do ser humano. Então, na perspectiva do Montaigne, nós, seres humanos, estamos nos transformando a todo momento, né? E ele coloca uma questão muito interessante, que ele considerava que quem né, o ser, ele na verdade não é permanente, né? Ele é uma multiplicidade de estados, ou seja, ninguém é e pronto,
né? Na sua concepção, esse ser, ele está atrelado a um estar. Ou seja, não é porque uma pessoa fez algo num determinado momento que significa dizer que ela é daquele jeito ou que ela sempre vai agir daquela forma, né? Significa dizer que naquele momento, naquela circunstância, ela agiu daquele jeito, né? Mas isso não significa, na concepção de Montaigne, que ela seja aquilo, que ela seja daquele jeito, ou que sempre ela vai agir daquela forma. Porque na sua concepção, nós, seres humanos, estamos mudando a todo momento e nós agimos de acordo com as circunstâncias que nos apresentam a cada momento. Então, quer dizer, tudo que existe no mundo, todo momento, ele é um momento, né? Nenhum momento é igual ao outro, né? E aí, cada momento ele é dotado de uma série de circunstâncias que, na concepção do Montaigne, vão fazer com que a gente haja, né, de acordo com aquelas circunstâncias. Então, ainda que uma mesma situação se repita, as circunstâncias podem ser diferentes. E, consequentemente, as ações também podem ser diferentes. Por isso ele considera que ninguém é definitivamente, né? Na verdade, esse ser é uma multiplicidade, né? Uma série de estados, de momentos e ações ligados a determinadas circunstâncias, a determinadas condições daquele instante. Então, olha só a perspectiva do Montaigne, como ele vai aprofundar esse pensamento a mesma questão do ser humano, né? do que é, de como age esse ser humano. Né? Então, até então, pessoal, ele é considerado assim, um dos grandes humanistas justamente por trazer essa reflexão e por aprofundar essa ideia, né, de entender o ser humano de forma mais profunda e na sua relação com o mundo, né? É claro, influenciado pela filosofia clássica, e isso, lembrem-se, olha lá, lembrem-se que isso é uma característica do Renascimento, pessoal, é o classicismo, né? É chamado de classicismo, é uma característica do Renascimento. E o que é o classicismo? É o retorno à filosofia clássica. Qual é o retorno que está sendo feito aqui? Ao pensamento de Sócrates, ao pensamento de Heráclito, né? Então volta-se lá naquela filosofia clássica, mas agora não para repetir o que foi dito pelos filósofos clássicos, mas para pensar o homem, o ser humano naquele momento em que o Montaigne viveu lá no século XVI, tá bom? Olha só, aqui tem uma charge que eu achei interessante que traz essa ideia do ceticismo de uma forma clara, né? Uma forma bem exagerada, mas é uma forma de exemplificar o que é esse ceticismo, né? Quando você diz que a verdade ela é impossível. Então, tem um senhor aí, ele diz assim, né? Eu não acredito que o homem tenha ido à Lua. Aí ele fala. Então, essa é a afirmação dele. Ele não acredita nisso. Para ele, isso não é verdade, né? E aí ele diz assim, ó. E saber que aquelas bandeiras que estão lá foram fincadas por ele, não vai mudar em nada a minha convicção. Então, não importa se a bandeira está lá, se ela foi fincada por ele. O fato é que ele não acredita que o homem foi parar na Lua, né? Isso é claro que é uma charge, né? É cômica, a ideia é ser cômica, mas traz essa ideia, né? Da convicção, né? De que não há uma verdade. Então, por isso que é o cético pertinaz, né? Aquele que não muda de opinião independente de qualquer coisa, né? Aquele que ele duvida, mas ele se mantém na sua verdade, né? E não aceita outra. Então, é essa a ideia, né? Uma ironia. Então, pessoal, é isso, né? Acho que o pensamento de Montaigne, de maneira geral, ele é bem sucinto, né? No que se refere à questão humana. Façam a leitura, mandem as dúvidas, se tiver ficado alguma dúvida, e aí na próxima aula a gente vai falar sobre outro pensador renascentista, que é o Maquiavel, tá bom? E aí então você já pode adiantar a leitura aí do capítulo. Então, pessoal, muito obrigado por assistir e até a próxima.